Bom dia, sétimo A, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Nós vamos começar agora um assunto novo. Nós vamos começar a parte sobre plantas, reino plantar. Nessa aula nós vamos ver as características gerais e a classificação, ou seja, a sistemática desse reino tão importante aí, não é mesmo? Então, vamos lá, pessoal? Muitos vegetais são usados pelo ser humano em sua alimentação. No entanto, apenas uma parte de cada planta é aproveitada. Quando comemos uma cenoura, beterraba, o nabo, rabanete, mandioca, batata doce, estamos consumindo a raiz da planta. A mandioca e a batata doce são as raízes mais consumidas no mundo. A beterraba é usada em muitos países para fabricar o açúcar. No Brasil, ele é fabricado a partir da cana-de-açúcar. Folhas também são bastante utilizadas na alimentação humana. Alguns exemplos são alface, espinafre, couve, repolho, agrião. São fontes naturais de vitaminas e sais minerais. Há também folhas que, devido ao seu sabor acentuado, são usadas como tempero na comida. É o caso das folhas de salsinha, manjericão, manjerona. O uso dos frutos na alimentação é certamente o mais conhecido. Tomates, pêssegos, abacates são alguns exemplos. Sim, vocês devem estar estranhando eu ter citado tomates. Mais para frente, nós vamos entender que o tomate também é um fruto. Vamos mais para frente ver isso direitinho. Acontece também do próprio caule da planta servir como alimento. É o caso da batata comum, do palmito. Esse último é a parte jovem e em crescimento de uma variedade de palmeira encontrada na Mata Atlântica. A extração de palmito em grande quantidade tem, inclusive, colocado essa espécie sobre o risco de extinção. Outro produto proveniente dos vegetais, que é bastante usado na nossa sociedade, é a madeira. Ao ser queimada, a lenha permite que o calor seja aproveitado no aquecimento de ambientes, no preparo de comida e em outras atividades. A madeira pode ser usada para fazer móveis, casas, revestimentos de piso e paredes. Serve também como matéria-prima para a fabricação das mais variadas formas de papel e papelão. Algumas plantas fornecem materiais úteis para a confecção de roupas. É o caso do algodão, do linho e da juta. Outras fornecem ceras e óleos, que podem ser usados na alimentação e na fabricação de produtos de limpeza e cosméticos. O sabão é um exemplo de material que pode ser fabricado em indústrias químicas apropriadas ou até de modo caseiro, a partir de óleos como os de soja, milho, girassol, arroz ou amendoim. Muitos dos perfumes comercializados contêm ingredientes extraídos de plantas de odor agradável. A indústria farmacêutica também se utiliza frequentemente de recursos vegetais. Cerca de 1 em cada 4 medicamentos contém ingredientes extraídos de plantas. Por tudo isso, podemos observar que as plantas são fundamentais para a nossa vida, certo? Agora, nós vamos ver as características gerais das plantas e também a sua classificação. Como podemos classificar o reino plantae? Observando a imagem que vocês têm aí, né? Nós temos um corte de uma célula vegetal. Então, vamos lá. Além de tudo aquilo que uma célula eucarionte possui, a célula vegetal tem 3 coisas a mais. Quais são elas? A parede celular composta de celulose, um vacúolo muito grande e os cloroplastos, que são pequenas bolsinhas que guardam clorofila, onde ocorre a fotossíntese. Esse tipo de célula, ou seja, a célula vegetal, está presente em todas as plantas, né? E os indivíduos do reino plantae são todos
pluricelulares, ou seja, tem um número grande de células e essas células se diferenciam em tecidos. São todas autótrofas porque fazem fotossíntese produzindo seu próprio alimento, apresentando a clorofila, os cloroplastos, como nós já dissemos, para que esse processo aconteça. As plantas realizam tanto o processo de fotossíntese quanto de respiração celular. A fotossíntese acontece dentro dos cloroplastos e tem como função a produção do alimento da planta, a produção de glicose. Já a respiração celular acontece dentro das mitocôndrias e tem como principal função a produção de energia. Então vamos lá. Na fotossíntese, a planta absorve gás carbônico e ocorre a liberação de oxigênio. Na respiração celular, a planta absorve o oxigênio e ocorre a liberação de gás carbônico. Então vejam, os processos são contrários, certo? Voltando só na função da fotossíntese, a planta ela armazena a energia luminosa na forma de energia química com a produção de glicose, de alimento. E na respiração celular, ela libera a energia acumulada nos alimentos, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho da classificação das plantas, ou seja, da sistemática do reino plantae. As plantas, elas são divididas em briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Começando pelas briófitas. As briófitas são espécies pioneiras na colonização de ecossistemas, né? Elas não apresentam vasos condutores de seiva. Toda a seiva bruta que a planta consegue absorver, como água e sais minerais, elas são distribuídas de célula a célula. Por esse motivo, as briófitas têm um tamanho tão pequenininho, porque se elas fossem muito grandes e essa água e esses sais minerais fossem passados de célula a célula, até chegar às partes mais altas do vegetal, a planta já teria morrido. Então, elas têm um porte muito pequenininho por conta disso, para que essa água e esses sais minerais consigam atingir a planta toda antes que ela morra, certo? Então, nós dizemos que elas são avasculares, ou seja, não possuem vasos condutores de seiva. Elas habitam locais úmidos, porque necessitam da água para auxiliar na reprodução. A reprodução se dá por alternância de gerações. Na fase sexuada, a água transporta o gameta masculino até o gameta feminino, para que haja fecundação. Na fase assexuada, os esporos caem no chão, germinando e originando uma nova planta. Temos como exemplo de briófitas, musgos, antóceros e hepáticas. Depois o próximo grupo é o grupo das pteridófitas. A partir das pteridófitas, as plantas já são todas vasculares, ou seja, utilizam-se dos vasos condutores de seiva para conduzir a seiva bruta e a seiva elaborada. Então, agora essas plantas já conseguem ter um tamanho bem maior, porque a condução de seiva pelos vasos condutores se faz de forma muito mais rápida. A reprodução das pteridófitas se faz por alternância de gerações. Na fase assexuada, os esporos que são produzidos nos soros germinam no solo úmido, originando uma estrutura chamada prótalo. Na fase sexuada, no prótalo, formam-se estruturas produtoras de gametas masculinos e femininos. Na presença de água, o gameta masculino vai até o feminino,
onde eles se unem e ocorre a fecundação. Nós temos como exemplo de pteridófitas as avencas, as samambaias, os xaxins e etc. Então, só voltando um pouquinho, as briófitas são as únicas plantas do reino Plantae que são avasculares. Todas as outras têm vasos condutores de seiva. Agora vamos lá, gimnospermas. As gimnospermas, como eu acabei de falar, possuem vasos condutores de seiva. E as árvores que compõem esse grupo geralmente têm um porte bem grande, são árvores altas. Primeiro grupo de plantas que apresentam sementes, mas essas sementes elas não estão dentro de frutos. Por isso o nome gimnospermas. Gimnos, nua, espermas, sementes. Então, sementes nuas, não estão dentro de frutos. Como exemplo, temos o pinheiro, o cedro, a sequoia, aquelas arvorezinhas de Natal que a gente gosta de enfeitar. Reprodução por alternância de gerações. Na fase assexuada, ocorre a produção de esporos, que ficam protegidos nos estróbilos, masculinos ou femininos. Na fase sexuada, ocorre a formação de gametas. O grão de pólen, ele abriga dentro dele o gameta masculino, que pode ser transportado pelo vento até o estróbilo feminino para que haja fecundação. Os embriões formados, eles são protegidos pelas sementes. Volto a falar, não possuem frutos. Por fim, temos as angiospermas. São todas as plantas que possuem flores e frutos. É um grupo vegetal de grande biodiversidade do planeta. Possuem vasos condutores de seiva, flores e podem ter frutos que revestem e protegem as sementes. Os frutos servem de alimento a muitos animais, transportando as sementes para outros locais onde elas podem germinar. As flores são órgãos reprodutivos, são responsáveis por atrair os polinizadores, né? Produzem gametas onde ocorre a fecundação. Com a fecundação são formadas as sementes e os frutos. Os agentes polinizadores, como pássaros, morcegos e insetos, são atraídos pelas cores, pelas formas ou pelo perfume das flores. Então, as plantas que utilizam esses animais como polinizadores possuem flores muito atrativas. Plantas que não necessitam de animais como polinizadores, elas não precisam disso tudo, mas elas possuem adaptações para que as suas sementes possam ser levadas pelo vento ou transportadas pela água. Muito bem. Bom, encerramos a aula de hoje. Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, me procurem, certo? Beijo grande, até a próxima.